né? Não deve pensar, aqui em São Paulo nem tem pesquisa nas empresas, não adianta prestar atenção nisso. Não, tem. Então vale a pena prestar atenção um pouco, porque pode ter alguma coisa útil vindo daí. A demografia é tal que tem 74 mil pesquisadores no estado. Desses 74 mil, 43 mil trabalham em organizações de ensino superior. São professores, são pós-docs e são estudantes de doutorado. O jeito mundial de contar isso, tem uma regra da OECD, tem que contar os estudantes de doutorado metade do tempo. Então é metade dos estudantes de doutorado. Tem 28 mil pessoas que trabalham em empresas e 3 mil que trabalham nos institutos de pesquisa. Tá? E o dinheiro que se usou para fazer pesquisa aqui no estado de São Paulo no ano passado foi 27,5 bilhões de reais, que também não é pouco dinheiro. 27 bilhões é bastante em qualquer lugar. Eu vou mostrar para vocês a referência. Em porcentagem do PIB, isso aí dá mais ou menos 1,6% do PIB do estado. Tá? E a coisa interessante é que, quando você olha esses 27 bilhões, 59% disso é dinheiro das empresas. E eu aposto que todo mundo que está nessa sala já sentou numa mesa para ouvir alguém dizer que no Brasil as empresas não fazem pesquisa. Só que elas gastam 60% de 27,5 bilhões para fazer pesquisa. Tá certo? Elas fazem. É que muita gente no Brasil não conhece, nunca mediu. As pessoas, né, acham que aquilo que elas não viram, aquilo que elas não mediram, é que nem antigamente que as pessoas não acreditavam em micro-organismo, né? Antes de ter microscópio, etc. Eu não consigo ver essa coisa, não existe, tá certo? Ou o Papa lá que não queria olhar no telescópio do Galileu para ver se a Terra girava em torno do Sol. Não, enquanto eu não ver que a Terra gira, eu não acredito que gira. Esse aí é outro caso, tá certo? Quer dizer, são mais ou menos uns 13 bilhões de reais por ano que empresas no estado de São Paulo põem para pagar salário de pesquisador, salário de engenheiro, equipamento que compram, instalação, patente que fazem e assim por diante. E, então, essa é a primeira coisa interessante desse slide, é isso aqui, esse 59% que tem aqui. Tá? Depois tem, da parte pública, a outra anomalia de São Paulo é que, na parte pública, a maior parte do gasto é feito com dinheiro do imposto estadual e não com dinheiro do imposto federal. Então, é a parte vermelha, e 24% é dinheiro do imposto estadual que financia os 20 institutos de pesquisa estaduais, a USP, a Unicamp, a Unesp, a FAPESP, tá certo? E 14% é o dinheiro federal, que é todo o dinheiro do CNPq, da CAPES, da FINEP, do CNPEM, do INPE, do CTA, que é usado para fazer pesquisa em São Paulo. Então, essa composição de São Paulo, ela é bem diferente, eu vou mostrar em seguida agora, a composição no Brasil, vejam só, olha lá. Olha o que mudou de uma para outra, tá certo? Você vai para o Brasil, o que acontece? As empresas encolhem e o governo federal engole o que as empresas abandonaram, tá certo? Quer dizer, o contribuinte faz uma coisa que em São Paulo as empresas faziam. Agora, fica mais interessante se vocês pensarem o seguinte: o dispêndio em pesquisa do Brasil é mais ou menos o dobro do dispêndio de São Paulo. Significa que nessa figura aí está incluído o de São Paulo. Só que ele é metade disso aí. Então, se você descontar o de São Paulo, essa figura vai mudar completamente. E quando você desconta o de São Paulo, o que resta para o Brasil é isso que está aí. É o governo federal financiando quase tudo, as empresas desapareceram, viraram 25% do total, e aí está certo. Quando a gente vai em Brasília e eles falam, as empresas não fazem pesquisa, é verdade, eles estão falando de uma coisa real. Você vai no Rio de Janeiro, em Minas, no Paraná, não sei onde, realmente não fazem pesquisa, tá certo? E o governo estadual faz pouco, faz coisa de 15% do total, tá certo? Então, conhecer isso é importante quando a gente debate, ou quando a gente participa do debate sobre política de ciência e tecnologia, porque frequentemente no Brasil o debate é orientado pelos dados do Brasil, porque ou ninguém foi arrumar o dado de cada estado, acho que o único estado que tem esses dados arrumados é São Paulo, ou então as pessoas vivem na ilusão de que se usar o dado do Brasil vai ser mais ou menos o que é em São Paulo. E aí decidem política que não ajuda São Paulo e nem ajuda o resto do Brasil, porque é a média de tudo, a média não atende nem quem está acima nem quem está abaixo. E aí as políticas ficam
pouco efetivas, têm pouco resultado concreto. Então, esse era um dos pontos a chamar a atenção. Depois eu queria mostrar para vocês que esse dispêndio total em pesquisa feito no Estado de São Paulo não é pouco, como eu disse antes. Se você escrever ele em forma que você possa comparar países de tamanho diferente, que é escrever ele em forma de porcentagem do PIB, quer dizer, quantos por cento da riqueza da região é usado para fazer pesquisa, para criar ideia, tá? Aí você vai encontrar, como está mostrado nessa figura, no estado de São Paulo é esse número aqui, que é aquele que eu falei, 1,6% ou 1,7% do PIB. Tá? É um percentual similar ao de Portugal, similar ao da China, da Espanha, da Itália. Não é um negócio que você diga assim, é pouquinho dinheiro, não tem esforço nenhum. É um percentual com o qual lugares como Espanha e Itália fazem muita coisa, então a gente deveria fazer também, e a gente faz, mas meu pensamento geral sobre isso é que a gente deveria estar fazendo mais do que a gente está fazendo, porque tem um problema de pouca atenção à qualidade e excesso de atenção à quantidade das coisas, como eu falei para vocês no começo sobre o negócio dos doutorados. Então, você vê, é uma quantia respeitável de recursos e eu vou insistir nesse assunto do dispêndio estadual, porque também é uma coisa que vale a pena a gente conhecer, viu? Esse gráfico aí é o dado do Ministério da Ciência que compara o gasto em pesquisa feito por estados brasileiros com dinheiro do estado. Não é com dinheiro que eles pegaram do governo federal ou que pegaram que a empresa doou, é dinheiro do imposto estadual, principalmente o ICMS. Vocês vão ver ali que o Estado de São Paulo, em 2013, aplicou 8 bilhões em pesquisa. Isso daí é USP, Unicamp, Unesp, 22 institutos e a FAPESP, tá certo? 8 bilhões. O segundo estado do Brasil que mais gasta dinheiro do estado com pesquisa é o Rio de Janeiro, que gasta 10 vezes menos que o Estado de São Paulo. 1/10. E depois vem Paraná e Minas Gerais, que estão 20 ou 25 vezes abaixo. Quer dizer, é outra coisa completamente diferente. Os estudantes aí aprenderam os algarismos significativos, né? Quando você muda de potência de 10, muda o tipo de fenômeno com o qual você está tratando. Tá certo? Então, num lugar é 1, no outro lugar é 0,1, no outro lugar é 0,04. Então, é diferente o jeito de fazer. E a diferença, muitas vezes, a gente enfrenta esse debate ali na FAPESP, e eu tenho certeza que muitos dos professores que estão aqui também enfrentam. Você vai lá na reunião em Brasília e falam, não, mas em São Paulo tem muito dinheiro porque São Paulo é rico, o Estado é rico, tá certo? Só que o Estado de São Paulo não é 10 vezes mais rico que o Estado do Rio de Janeiro. O PIB de São Paulo talvez seja 3 vezes maior que o PIB do Rio. E onde é? E os outros 3 para chegar nesse fator de 10, de onde que vem? Vem do fato que no Estado de São Paulo tem uma prioridade no orçamento para ensino superior e pesquisa. E no estado do Rio não tem, no estado de Minas não tem, no Paraná não tem, assim por diante. De tal modo que, se você colocar os estados, de novo, do mesmo jeito, olhando quantos por cento da receita líquida do estado é aplicado em pesquisa. Então, é quantos por cento do dinheiro que o estado tem para gastar, do dinheiro que não tem uma lei que manda gastar aqui ou ali, que o estado resolve onde vai gastar. Em São Paulo, 8% da receita líquida é o quanto aplica em ensino superior e pesquisa. No Paraná, 2,5%. No Rio de Janeiro, 2%. Tá certo? Então, tem uma diferença sobre priorizar o gasto, que também vale a pena lembrar. Um slide para eu contar para vocês sobre a FAPESP, que é uma parte desse sistema, mas é uma parte pequena, porque eu vou mostrar de novo essa figura aqui só para vocês verem. Olha lá, o gasto total é 8 bilhões do governo estadual em pesquisa. Desses 8 bilhões, a parte da FAPESP é isso aqui, ó. É 1 bilhão. Então é 1/8 do gasto do Estado. Mas muitas vezes a gente conversa e pensa como se fosse a maior parte, porque tudo que é a FAPESP, não sei o quê. Mas o assunto da FAPESP é que tem a característica que faz o gasto da FAPESP ter uma relevância um pouco sobreproporcional ao volume, é que é um gasto que é estável e contínuo. É um gasto que não tem muito soluço, assim, de gasta muito num ano, depois para de gastar, daí a pouco gasta um montão, etc. Então, faz mais efeito, porque a FAPESP consegue pegar um negócio e falar, nós vamos financiar esse centro de pesquisa por 11 anos. E aí financia no ano 1, no ano 2, no ano 3, até o ano 11.
Não chega no ano 4 e fala, agora está difícil a situação, não vai dar, não sei o quê. Então, isso aumenta a efetividade do recurso, especialmente quando você está falando de atividade de pesquisa. Então, voltando aqui, a FAPESP é uma fundação pública, financiada pelo contribuinte paulista. Muita gente pensa que ela é financiada pelo governo, mas ela não é. Financiada por quem paga imposto. É pelo pagador de imposto. O governo só pega o dinheiro do pagador de imposto e manda para a FAPESP. Tá certo? Então, financiada pelo contribuinte paulista com 1%. Todo imposto pago em São Paulo, 1% pertence à FAPESP. O que dá à FAPESP um grau de autonomia e de estabilidade bem especial. Tá? A FAPESP foi criada, começou a funcionar em 1962, mas ela deveria ter sido criada em 1947, porque, na verdade, quando escreveram na Constituição Paulista pela primeira vez que era para ter uma fundação, que naquele tempo eles diziam deveria ganhar 0,5% do imposto no Estado, foi na Constituição de 1947. Mas daí teve uma disputa até 1962 sobre como deveria ser a fundação. Tá certo? Vocês trabalham aqui ou estudam aqui na Unicamp, vocês não estão acostumados muito com essas disputas dentro das universidades, né? As pessoas não brigam muito aqui. Mas naquele tempo brigavam, tá certo? Então tinha muita gente que achava que devia ser de um outro jeito, tinha que ser num outro lugar, etc. Então foram 15 anos de disputa. Mas olha só que coisa legal que aconteceu. No dia da inauguração da FAPESP, que foi o 23 de maio de 1962, o governador Carvalho Pinto, e está bem documentado, isso está escritinho, tem um livro da FAPESP que tem o texto do discurso dele, está lá no 4º parágrafo. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, ciência e tecnologia são coisas muito importantes para o Estado de São Paulo. E essa fundação tinha que ter sido criada em 1947, mas não foi. Demorou 15 anos para ser criada. Então hoje aqui no primeiro dia eu vou dar para a fundação os 15 anos de orçamento que ela devia ter recebido e não recebeu. E ele deu. Tá certo? Assinou o cheque ali, deu, e ainda adicionou, falou, e esse dinheiro aí não é para vocês gastarem todo no primeiro ano, se vocês tiverem a cabeça no lugar. Vocês usem esse dinheiro para fazer um fundo, e esse fundo vai render dinheiro, e todo ano a FAPESP pode adicionar o que recebe do Estado, o que tem nesse fundo. E até hoje a FAPESP cuida super atenciosamente e cuidadosamente, cuidar cuidadosamente é ruim, mas ficou assim, desse fundo. Tá certo? E o fundo gera para nós, todo ano a gente recebe do Estado 1 bilhão e o fundo gera outros 100, 150 milhões que a gente adiciona no dispêndio da fundação. Então é esse fundo que ajuda a gente a estabilizar. Então quando o imposto cai, aí a gente vai lá e tira um pouco do fundo. Quando o imposto sobe, aí a gente põe um pouco de volta no fundo e tem isso que as universidades americanas chamam de endowment. Tá certo? Tem um dinheiro lá guardado que também toda família que consegue fazer, faz, né? Tem um dinheiro guardado que tira na hora da dificuldade e guarda de novo na hora da bonança. Então lá na FAPESP tem isso graças ao governador Carvalho Pinto, que em vez de chegar lá no dia 23 de maio e falar, gente, tem que contingenciar aqui porque a situação está difícil, não sei o quê, falou, não, eu vou dar 15 anos de orçamento para vocês. E deu 15 anos. Bom, a FAPESP financia a pesquisa recebendo solicitações de financiamento dos professores e pesquisadores no Estado de São Paulo e analisa todas elas mandando para um outro pesquisador que emite um parecer, às vezes mais de um. Emite um parecer dizendo, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, precisa melhorar não sei o quê, tarará, critica, e aí a gente lê o parecer e decide se vai aprovar ou não. Em 2015 foram 25 mil solicitações que foram analisadas. Tá? Dessas 25 mil, 40% foram aprovadas. 40% aprovado é um percentual super alto por qualquer critério do mundo. Na National Science Foundation dos Estados Unidos é 23% que aprova. No National Institutes of Health dos Estados Unidos aprova 12%. Nos conselhos de pesquisa britânicos aprova de 15% a 22%. Então 40% aprovado é alto. Certo? Mas é uma característica de lugares que estão se desenvolvendo. A National Science Foundation, em 1955, aprovava 50% das propostas. Mas estavam formando um sistema de pesquisa. Depois que forma, aí aumenta a competição e a taxa de sucesso tende a diminuir. Em 2015, a FAPESP gastou
600 milhões de dólares de paridade de poder de compra, que é 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tá? Esse dinheiro foi gasto pagando bolsa de estudo. Bolsa de estudo usa mais ou menos 40% do dinheiro da FAPESP, usou em 2015. São 9 mil bolsistas que a gente paga todo mês. Mestrado, doutorado, pós-doutorado e uma quantidade menor lá de bolsa de treinamento técnico, pesquisador na empresa, etc. Além disso, tem as bolsas no exterior, que a gente criou desde 2011, e todo estudante que tem bolsa da FAPESP no país pode pedir uma bolsa adicional para passar de 4 meses até 1 ano num laboratório de pesquisa fora do Brasil, trabalhando num assunto relacionado com a sua tese ou com a sua dissertação, ou com o seu projeto de pesquisa, se for um aluno de iniciação científica. Então, a bolsa da FAPESP passou a ser agora um pacote, que é a bolsa no país, mais uma bolsa no exterior. Tá? Além das bolsas, tem o que a gente chama de pesquisa acadêmica, que usa mais ou menos 50% do dinheiro, 47% talvez em algum ano, que é a pesquisa, no linguajar americano aí chama Investigator Initiated, é pesquisa que o pesquisador resolveu que assunto que ele vai fazer. Que o governo não disse para ele, faz pesquisa nisso. Ele escolhe um assunto, escreve um projeto, manda lá, pode mandar qualquer dia, a FAPESP analisa, se aprovar, financia. Que financia em projetos que duram 11 anos, 5 anos, 4 anos ou 2 anos. Tem vários tipos de financiamento, mas um que é especialmente interessante, porque não tem em muitos lugares, é esse do Jovem Pesquisador, Young Investigator, JP. É um programa que é assim, a FAPESP oferece para um jovem de qualquer país do mundo, não precisa ser brasileiro, que quiser, que teve uma experiência bem-sucedida como pós-doutor durante de 2 a 7 anos num laboratório de pesquisa importante do mundo. Se ele quiser vir começar a carreira dele aqui no estado de São Paulo, a FAPESP oferece para ele uma bolsa que paga um pouco mais do que paga para um professor doutor e um financiamento por 4 anos para tudo que ele precisar comprar para começar a pesquisa. E aí muita gente já veio, nós já trouxemos mais de 1.300 pessoas para o estado de São Paulo com esse programa. E eles fazem laboratórios que em outros lugares do mundo ia ser difícil deles conseguirem ter o financiamento para fazer. É um programa muito interessante para trazer gente nova para trabalhar em São Paulo. Depois tem esse quarto ponto aqui, que é a pesquisa em colaboração entre universidades e empresas. Aí é assim, a FAPESP se associa com uma empresa para juntos financiarem um projeto de pesquisa cujo líder é um pesquisador de um instituto de pesquisa ou um professor de uma universidade, e o projeto acontece na universidade. Os estudantes participam, etc. Nesse programa, para cada real que a FAPESP põe, a empresa põe mais um, então é legal porque multiplica por 2 o dinheiro, tá certo? Então você faz mais coisa. E a empresa usa os resultados, ele usa a patente, a tecnologia, assim por diante. Essas aí listadas são algumas das empresas com as quais a gente se associou, mas na verdade a lista tem umas 200 empresas, porque nós já tivemos centenas desses projetos. E agora nós começamos a fazer, desde o ano passado, esse sisteminha que está aqui embaixo, que é o Centro de Pesquisa em Engenharia, que é um centro de pesquisa onde a FAPESP e a empresa vão financiar, mas em vez de ser um projeto curto, que dura 1 ano ou 2, é um centro de pesquisa que vai ser financiado por 10 anos, pela FAPESP e por aquela empresa. E aí, isso aí é bom para a empresa, porque em 10 anos ela aprende bem a se relacionar com aquele conjunto de pesquisadores e a efetividade da pesquisa fica muito maior. Tem um desses centros que é aqui na Unicamp, que é na Faculdade de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Engenharia Mecânica, é com a Peugeot Citroën, é sobre motores a biocombustível. Tem um que é na Poli, que é com a British Gas, sobre óleo e gás, gás natural, na verdade. 2 com a GlaxoSmithKline, uma das maiores farmacêuticas no mundo, um é na UFSCar, um é no Butantan, e um outro que é na USP, que é um dos mais exóticos, assim, do ponto de vista de objetivo, porque chama Centro de Pesquisa Aplicada sobre o Bem-Estar Humano. É uma associação do Estudo de Psicologia da USP com a Natura, essa de cosméticos. E eles fazem cosmético para as pessoas se sentirem bem. Então eles querem saber o que faz as pessoas se sentirem bem.
Então é um assunto da pesquisa do mundo da psicologia sobre as pessoas se sentirem bem. Então você vê que tem essas oportunidades de pesquisa, aparece tudo que é lado. Tudo que é setor, tudo que é aplicação. E, finalmente, o quarto ponto aqui é o programa que a FAPESP tem para financiar a pesquisa em pequenas empresas. Uma pequena empresa com menos que 250 empregados, muito frequentemente uma empresa com um empregado, que é o cara que resolveu criar a empresa, pode pedir um financiamento para a FAPESP para fazer pesquisa por 2 anos para desenvolver um produto ou um processo que eles nos convençam que a pesquisa faz sentido, por exemplo, que não vai violar nenhuma lei da termodinâmica, essas coisas, tá certo? Tem chance daquilo funcionar, e eles têm que fazer uma coisa mais difícil que isso. Eles têm que mostrar que se aquele projeto der certo, dá para ganhar dinheiro com aquilo para a empresa crescer. Então, eles mostrando essas duas coisas, a FAPESP financia até 1,2 milhão por 2 anos para eles fazerem. Nós já financiamos mais de 1.500 pequenas empresas no estado para isso. No ano passado foram 3 por semana. Esse ano, até o fim do mês de julho, foram quase 4 por semana que a gente financiou, de pequena empresa para fazer pesquisa. Bom, eu vou pular isso aqui e vou passar para cá para contar para vocês em um slide aqui sobre o Instituto de Computação da Unicamp. Como o evento aqui do Instituto de Computação, tem alguns professores e alunos aqui do Instituto de Computação. Olha aí, esse gráfico aí mostra o número de financiamentos da FAPESP contratados no Instituto de Computação desde 1996. A barrinha azul é financiamento à pesquisa, a barra vermelha são bolsas. Tá? Então tem um número aí que dá uns 10 auxílios por ano e mais umas 25 bolsas, de 35 a 40 coisas que são contratadas, que é um número bom, porque o Instituto de Computação tem quantos professores hoje? 200 e? 50. Então, 50 está bom, porque em geral o professor vai pedir uma coisa a cada 2 anos, tal, então está uma quantidade boa. Mas tem umas coisas que me chamaram a atenção quando eu fui olhar esse gráfico aí. A principal delas que me chamou a atenção é que, primeiro, tem pouco desses financiamentos que são no programa que chama PIT da FAPESP, que é esse de parceria universidade-empresa. E em tecnologia da informação e ciência da computação tem tanta oportunidade para fazer pesquisa colaborativa, eu fico achando que o Instituto está usando pouco uma possibilidade que outras instituições no Brasil usam muito mais para fazer pesquisa. Não é para ganhar o financiamento, é para fazer uma coisa que é útil para os seus estudantes, porque os estudantes que estão no instituto, que interagem muito com as empresas, têm mais oportunidade do que os que estão no instituto que interagem pouco. Então é uma das coisas que eu acho que o IC podia olhar com mais atenção. E a outra coisa que eu achei também embaixo é esse aqui, ó, Auxílio Pesquisador Visitante. É um financiamento que a FAPESP dá para trazer um cientista muito bom de qualquer lugar do mundo para passar de 2 semanas a 1 ano na instituição. Ele pode dar aula, pode fazer tudo, mas ele tem que fazer uma atividade de pesquisa. E nesses anos todos, 20 anos, o Instituto de Computação pediu só 20 desses, que dá 1 por ano em média. Poxa, com 50 professores dava para fazer uma distribuição ali para, né, pedir 5 por ano. Então podia ter trazido 5 vezes mais. Aí você traz os autores dos livros, traz os editores das principais revistas científicas da área de computação e faz eles verem o que está acontecendo ali. Quer dizer, faz o Instituto ser um lugar que o mundo frequenta, né? Então isso aqui acho que é uma coisa que valeria a pena o Instituto prestar atenção para pegar. Porque esses auxílios aqui para trazer um visitante é um auxílio que a gente aprova 85% dos casos. Quer dizer, se preencher o formulário sem errar muito português, ganha, tá certo? Então é um negócio que está aberto lá para apoiar, para financiar, um negócio que quando você traz a pessoa aqui, ela vai poder interagir com todos os estudantes que você tem. Imagina como multiplica isso, a chance dos estudantes conhecerem os autores dos principais livros e conversarem com eles, verem que eles são gente normal, que nem os professores daqui. Quer dizer, isso é bom para a educação dos estudantes, tá? Então eu incentivaria o Instituto a pensar mais nisso, porque, você veja, esse gráfico aqui, ó, mostra quantos % das solicitações de financiamento do estudo de computação são aprovadas na FAPESP. Eu falei para vocês no começo... Posso interromper? Sim, pode.
Diga. Essa questão do auxílio a professor visitante me chamou a atenção, eu não tinha esta ideia, mas como que isso se compara a outras unidades da Unicamp? É mais ou menos a mesma coisa? Não, não é não. Tem outras unidades da Unicamp que usam muito mais, que usam, sei lá, 4, 5 por ano. Tem unidade que usa 10 por ano. Então, 20 é baixo para os estándares que a gente vê ali. E a outra coisa que eu também deixaria aqui como mensagem para os professores do estudo de computação é o que está nessa figura aqui, ó. Olha as últimas duas barrinhas aqui. Essa é a taxa de sucesso, é quantos por cento dos auxílios e bolsas pedidos por gente do estudo de computação são aprovados. Está dando 48% nos últimos 2 anos, que é 20% a mais do que os 40% da média da FAPESP. É bom, isso aí indica que o Instituto tem bom sucesso na hora de pedir financiamento. Mas, por outro lado, se você está pedindo uma coisa que te dão 48%, talvez você possa pedir mais, né? Porque aí, se você reduzir até a hora que você está ganhando 40%, você teve um ganho marginal importante de benefício, de apoio, de viabilizar coisas. Então, é outra coisa que vale a pena pensar. Do ponto de vista de dinheiro, tem sido nos últimos anos entre 3 e 3,5 milhões por ano que a FAPESP põe no estudo de computação em financiamento à pesquisa, que é o que está mostrado nessa figura. Mas esses dados aqui está na internet, viu? É só ligar o computador lá que vê por modalidade, quanto vem, etc. Mas eu achei que valia a pena chamar a atenção aqui, porque talvez vocês queiram usar algumas dessas ideias. Bom, voltando à FAPESP em geral, a FAPESP aplica bastante recurso na área de ciências da saúde, 28% do dinheiro, e 15% em biologia. Se você pular aqui e somar agronomia e veterinária, você vai ver que mais da metade do dinheiro da FAPESP vai naquilo que chama-se ciências da vida, que é uma coisa importante. E depois as outras áreas estão colocadas, ficam ali na outra metade. Tenho que contar para vocês que esse gráfico aí, ele não é um objetivo da FAPESP. A gente nunca faz uma reunião falando, no ano que vem vai ser 28% para a saúde, 15% para a biologia. Esse gráfico aí, ele só está mostrando um resultado de uma coisa que acontece ao longo do ano. Tá certo? Não é uma coisa planejada para ser assim. Mas é um resultado que, acho eu, depende de 3 fatores, que você pode multiplicar P1, P2, P3. O primeiro fator é quantos pesquisadores tem no Estado de São Paulo naquela área do conhecimento que são qualificados para pedir financiamento na FAPESP. O segundo é quanto custa fazer pesquisa naquela área do conhecimento. Porque tem área que custa caro, tem área que custa mais barato. Por exemplo, física teórica custa barato e física experimental custa caro. Tá certo? Biologia molecular custa caro, biologia teórica custa menos. Então, varia. Segundo fator. Terceiro fator, o interesse dos pesquisadores em obter financiamento da FAPESP. Aí o interesse é assim, é porque a FAPESP tem certas restrições. Por exemplo, a FAPESP é proibida por lei de pagar salário ou complementação salarial. Então, um pesquisador da área de geociências que tiver um projeto bom, aplicado, etc., que puder ganhar o financiamento da Petrobras, quando a Petrobras estava viva, ele prefere pedir o financiamento para a Petrobras, porque aí ele pode usar uma parte do dinheiro para pagar um complemento de salário para ele e para os colegas durante o ano, que é uma coisa boa, todo mundo quer isso aí. Certo? Então eles pedem menos na FAPESP porque usam esse tipo de atividade. Economia também ganha muito financiamento de ministério, governo, banco, etc. Então tem esse terceiro fator que é o interesse das pessoas em usar o sistema da FAPESP. Bom, isso para contar para vocês sobre o sistema e sobre a FAPESP. Agora eu vou contar um minutinho aqui sobre resultados, que é assim. Um dos resultados legais é que, com todo esse sistema que tem em São Paulo, pesquisadores no estado de São Paulo conseguem publicar mais artigos científicos do que pesquisadores em qualquer outro país da América Latina. Inclusive país muito maior que São Paulo, porque o México tem 90 milhões de habitantes, é mais que o dobro de São Paulo. A Argentina é mais ou menos do mesmo tamanho, então está aqui México, Argentina, Chile. Chile é bom, está chegando na Argentina aqui. Depois tem Colômbia, Peru e Venezuela. E São Paulo está aqui.
Então é um resultado bom do ponto de vista quantitativo. Esses artigos científicos têm sido bem recebidos nas boas revistas científicas. Essa é uma coleção de capas de boas e excelentes revistas científicas que destacaram na capa projeto financiado pela FAPESP. Então vocês vão ver que tem todo tipo de coisa. Tem pesquisa sobre câncer, sobre mudança climática, sobre biodiversidade, biologia molecular, biologia celular, química analítica, psicologia, neurociências. Quer dizer, tem um crescimento qualitativo bom na pesquisa no estado de São Paulo. Vocês vejam, por exemplo, vou mostrar para vocês uma outra maneira de dividir o dinheiro da FAPESP é assim. Você olhar o dinheiro que usa para fazer pesquisa cuja motivação principal é descobrir coisa nova. Avanço do conhecimento, chama. Isso aí é 40% do total. Depois é a parte vermelha. Depois tem a parte azul, que é pesquisa, onde o pesquisador fez algum argumento nas 3 primeiras páginas sobre aplicação. Então é pesquisa com vistas a aplicações. Dá 52% do total. E 8% que é financiamento para fazer infraestrutura de pesquisa. É reserva técnica das instituições, é rede ANSP, equipamento multiusuário, etc. Tá? Então, toda essa numerologia aí se traduz, por exemplo, nas seguintes coisas. Aí, esse trabalho que legal. Saiu na revista Nature, já é meio antigo, 2006, mas é bacana esse. Esse daí é num telescópio, está aí a fotografia do telescópio, chamado SOAR, que a FAPESP financiou quase a metade do custo. Na verdade, um financiamento que foi legal, porque a gente deu o financiamento para o professor e falamos, tá bom, é para fazer o telescópio tem que ser lá no Chile, porque é lá que tem montanha alta e céu claro para pôr telescópio. Só que tem a seguinte condição no seu financiamento. Você tem que prometer para nós que você vai fazer o melhor esforço que você puder para gastar o dinheiro aqui no estado de São Paulo. Significa, para achar empresas em São Paulo que vão fornecer as peças do observatório. Aí o professor achou uma empresa que aceitou pegar o contrato para fazer toda a cúpula do telescópio. Essa empresa subcontratou várias outras, eles fizeram tudo isso aqui, levaram para lá e montaram, até hoje está funcionando. Então ele gastou o dinheiro criando emprego em São Paulo e agora ele faz pesquisa lá no Chile, na montanha. Nesse trabalho aí, eles observaram a explosão de uma supernova que explodiu há 13 bilhões de anos faz. Vocês sabem que o universo tem mais ou menos 13,8 bilhões de anos. Então o universo ainda não tinha feito o seu primeiro bilionésimo aniversário. Tá? E você vê, olha como é legal isso daí. Quer dizer, o pós-doc que trabalhava lá, porque claramente quem vai dormir no pico da montanha no frio não vai ser o professor. Certo? O professor foi lá, olhou, tá tudo bem, fica aí, vê se aparece alguma coisa. O pós-doc que estava lá era suficientemente esperto para fazer o negócio, porque essa medida é assim, tem um satélite da NASA que fica olhando o céu, e aí ele vê um negócio chamado GRB, Gamma Ray Burst. É um pico, um pulso de raios gama, que vem de algum lugar do universo. Mas eles sabem que quando vem esse pulso de raios gama, atrás dele, daí a uns minutos, talvez algumas horas, vem a luz da explosão da supernova, porque quando a supernova vai explodir, primeiro ela solta esse negócio de raios gama e depois solta a luz. Então, esse moço lá foi esperto, ele apontou o telescópio para o lado certo, das coordenadas lá do GRB, do Gamma Ray Burst, e viu o negócio, aí fez o paper. Imagina que coisa legal que é você ter a chance de estar lá e ver a luz de uma estrela que explodiu há 13 bilhões de anos. Quer dizer, isso daí deve ser a única pessoa da história da humanidade que viu isso. Certo? É um negócio especial. Não é pesquisa que vai fazer empresa, que vai curar doente, nada disso, mas é pesquisa que vai aprender coisas fundamentais sobre o universo, que todo mundo quer saber. Como é que era o começo do universo? 1 bilhão de anos, o que tinha? Quanto hélio, quanto hidrogênio, quanto lítio, como é que uma supernova explode, qual é a sequência da luz que vem? Vem primeiro luz azul, depois vermelha, por que é? Como é que é o processo da explosão e assim por diante? Então, uma ciência super fundamental, nós ficamos super satisfeitos de financiar esse tipo de pesquisa ali na FAPESP. Hoje em dia a gente financia em astronomia várias outras iniciativas, inclusive esse Giant Magellan Telescope, que quando estiver pronto vai ser o maior telescópio do mundo, para observar coisas longe e com boa resolução.
Então é uma parte de pesquisa fundamental, onde você não faz muita pergunta sobre para que serve. Mas às vezes você consegue fazer, como eu contei para vocês, que o dinheiro gaste em benefício direto aqui de fazer emprego de engenheiro aqui no estado de São Paulo mesmo assim. Se o pesquisador tiver iniciativa, se empenhar, etc. Então é um tipo de exemplo. Outro exemplo mais também do mundo da ciência muito fundamental é esse aqui, ó, o professor Marcos Zingano da USP. Ele é um dos maiores especialistas do mundo em filosofia grega antiga. Tá certo? Também não vai fazer nenhuma empresa, não vai fazer patentes, etc. Mas ele estuda uma coisa que é importante para a humanidade estudar. Até hoje eles estão estudando a filosofia grega e descobrindo coisas. Certo? Esse paper dele, por exemplo, que é sobre a acrasia e o método da ética, paper bem visível que ele fez. Você sabe o que é a acrasia? A acrasia é uma coisa que o Aristóteles, depois o Sócrates, eles identificaram e denominaram, que é a seguinte condição: a pessoa faz uma coisa que está errada sabendo que está errada. E a pergunta deles era: por que as pessoas fazem isso? Por que elas sabem que está errado e fazem a coisa? Certo? Isso é uma coisa popular em Brasília, mas em vários outros lugares do mundo. Mas o professor estuda isso, tá certo? E a FAPESP fica feliz de financiar a pesquisa dele, ele sendo um dos maiores experts do mundo neste assunto. Tá certo? Se fosse para fazer pesquisa sobre filosofia grega medíocre, a gente não queria, mas se é para ser um dos melhores do mundo, nós queremos que ele faça. Tá certo? Então é outro exemplo de pesquisa que a FAPESP financia. Do outro lado, esse cabeçalho de um paper aqui, da professora Ana Maria Camargo, do Hospital Sírio-Libanês, esse que eu me referi antes, que ela usa biomarkers personalizados e biópsia líquida para monitorar a resposta ao tratamento sobre a recorrência da doença em câncer retal. Tá? Então é um câncer ruim, que dá no intestino das pessoas, tá certo? No reto, e aí a pessoa trata. Você vai lá, faz radioterapia, faz quimioterapia e depois de um tempo, sei lá, com suficiente química e suficiente raios gama, o tumor parece que some. Parece que some porque significa que ninguém consegue ver o tumor. Mas o grande desafio é ver se ele vai voltar ou se não vai voltar. E aí você quer ver isso cedo. O problema é que hoje em dia só consegue ver quando o diagnóstico por imagem com ressonância magnética consegue enxergar um tumor aparecendo. Isso aí pode ser que demore um tempo, porque a máquina de ressonância tem uma certa resolução. Pode ser que o tumor apareça, mas você só viu dali a 1 ano e meio, quando ele ficou do tamanho que a máquina conseguia ver. Essa professora descobriu um jeito de fazer exame de sangue toda semana na pessoa e dizer 1 ano antes da máquina de ressonância magnética conseguir ver. Não é espetacular? Porque aí 1 ano antes você toma muito mais providência para tratar. Tá certo? Você muda o tratamento, acerta, resolve se vai operar, o que você vai fazer. Então, os pacientes desse hospital, ela me contou a semana passada, agora o hospital está virando isso num protocolo do hospital. Então, as pessoas que forem tratar nesse hospital vão se beneficiar dessa coisa que a professora descobriu com o financiamento da FAPESP. Não é legal isso aí? Isso aí é pesquisa que é aplicada, tem impacto na sociedade, mas também não é dessa que gera 100 bilhões de dólares, a menos... Quer dizer, você poderia fazer uma conta de pessoas que não morrem, quantos bilhões valem, mas tem gente louca que faz, mas de qualquer jeito, é em benefício direto das pessoas, tá certo? É um troço que é também pesquisa legal de ter aqui no estado de São Paulo. E tem esse outro tipo, que eu mostro aí nessa figura, que é pesquisa que você faz junto com a empresa, para a empresa fazer uma coisa melhor. Essa aí foi a FAPESP financiou junto com a Embraer, com gente aqui da Unicamp, da Engenharia Mecânica, da Engenharia Civil, da USP de São Carlos, da Federal de Santa Catarina, para fazer aquilo que chama fluidodinâmica computacional desse avião a jato que a Embraer hoje tem voando no mundo inteiro. O legal dessa foto é que a figura da esquerda aí, que é a simulação, estava no relatório 2 anos antes de ter o primeiro avião. Quer dizer, quando eles estavam fazendo a simulação, o plano, etc., do avião aterrissando na pista inundada, para ver que a água não ia dentro da turbina do avião. E daí, quando tiveram o primeiro avião, testaram na outra fotografia para ver que a água foi para o lugar que eles achavam que ia. Tá certo? Então, é engenharia feita bem,
essa daí sim, gera um monte de emprego lá em São José dos Campos, em várias empresas no mundo, etc. Quer dizer, então, isso é para vocês terem uma ideia do tipo de pesquisa que a gente tem ali na nossa carteira. Tem várias outras que eu poderia contar para vocês. Eu vou terminar com esse slide aqui, mostrando para vocês um outro negócio legal que acontece aqui em São Paulo. Esse é o caso da Unicamp, que é essa atividade de principalmente os estudantes, mas às vezes os professores, mas muito mais os estudantes, criarem empresas que depois viram empresas relevantes. E aí a Unicamp é a única universidade em São Paulo que mapeia isso direito. Esse slide aí mostra o logotipo de 358 empresas que foram criadas por estudante, funcionário ou professor da Unicamp nos últimos 30 anos. Que dá um número bom, dá mais de 10 por ano, tá certo? Tem empresa aí que ficou cronicamente pequena, começou com 2 pessoas e hoje tem uma, tá certo? Então, encolheu às vezes. Mas tem empresa que prosperou. Se você é do Instituto de Computação, vocês devem conhecer a CIET. A CIET foram 2 alunos do Instituto de Computação que não fizeram mestrado, não fizeram doutorado, estudaram depois que fez a empresa, o César fez. Eles estudaram direito, o livro... Oi? César fez mestrado por causa da bolsa dele. Então, mas fez depois. Tá bom. Mas o que eu quero dizer é que eles estudaram direito, o livro do professor Knut, o livro, tá certo? Os livros de computação que tem que estudar, e fizeram essa empresa. Essa empresa deles, que fica sede aí no CPQD, hoje emprega mais de 1.200 pessoas em 40 países do mundo. Tá certo? 40 países que têm emprego de gente porque esses meninos estudaram direito o assunto dos algoritmos, da computação, etc. É um caso de empresa que veio do IC. Essa outra aqui, Móvile, essa é do Fabrício, tá certo? Vocês devem conhecer também. Essa daí no ano passado diz que faturou 400 milhões de reais. Todos que são estudantes aqui gostariam daqui a uns 3 anos ser dono de uma empresa de 400 milhões, tá certo? Vocês precisam conversar com o Fabrício para ver como é que ele fez a empresa dele chegar nos 400 milhões. Quando vocês forem conversar com ele, perguntem qual foi a ideia que um ex-reitor da Unicamp deu para ele que fez a empresa dele crescer muito. Pergunta para ele que ele vai te contar. Bom, então, quer dizer, é outra atividade que tem aqui em São Paulo que é super relevante, tá certo? Que cria emprego, cria desenvolvimento, cria oportunidade, porque tem educação boa, porque tem gente que estuda, se dedica, está numa universidade que tem ambiente bom e consegue fazer essas coisas para ser competitivo mundialmente. Então, eu vou terminar por aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu vou ficar feliz em tentar comentar ou responder. Muito obrigado. Oi. Sim. Obrigado pela apresentação. Lá no começo da sua apresentação, você falou um pouco sobre o investimento em pesquisa dentro da universidade. Pode falar mais alto, Boris? Posso. Obrigada. No começo da sua apresentação, o senhor falou sobre o investimento de pesquisa. Uhum. Né? E uma coisa interessante dentro do Instituto de Computação, a gente observa é que existem algumas leis que favorecem o investimento por parte das empresas. Né? No caso, por exemplo, a lei da informática. Isso. No caso da Petrobras, também existe a tal lei do petróleo, onde a empresa é obrigada a investir uma porcentagem. Daqueles números que o senhor mostrou, a dúvida que ficou será que essa grande porcentagem de recursos que é investida pelas empresas é porque elas são obrigadas por causa dessas leis ou não? É porque, de fato, isso aí é importante para manter essas empresas vivas ou prosperar? Então, eu acho que não é porque elas são obrigadas, embora ali possa ter uma parte do dinheiro por causa das obrigações legais, mas é porque o volume é muito maior que a soma do volume das obrigações. Se você fizer a soma de todas as leis que mandam a empresa aplicar em pesquisa, vai dar uma soma que chega em 2 bilhões, 3 bilhões. Mas o número que tem ali é um número de 15 ou 16 bilhões. Então, tem um efeito, mas não é o que determina, porque a história é assim, a empresa, por mais que possa parecer desafiante aqui para vocês, as empresas têm bom senso.
elas não vão fazer uma coisa porque o governo mandou. Elas fazem uma coisa porque é boa para o futuro da empresa. Então, o que define se uma empresa vai investir em pesquisa é se é bom para o futuro da empresa. É isso que eles pensam. Eles olham o ambiente geral do país e falam, se eu faço pesquisa ou contrato um contador melhor para pagar menos imposto? Tá certo? Então, se for fazer pesquisa, eles vão fazer e fazem. A decisão deles começa nesse ponto aí. Aí eles vão ver se tem benefício, se não sei o quê. Eu queria voltar um pouco ao início da sua apresentação, que falava do produtivismo em números versus a relevância ou excelência, porque todos esses doutores que estão se formando, o seu número é muito impressionante para comparar a Califórnia com São Paulo em termos de doutorado. Com certeza, eles acham que estão fazendo maravilhas. Estão contribuindo enormemente para a ciência, em muitos casos contribuem, mas não, o resultado não é visível. Então, o que nós podemos fazer para diminuir, digamos, este gap e que tipo de iniciativa, de movimento poderíamos ter, no geral, em particular na computação, em que nós somos vistos como um meio, né, de instalar impressora, coisas que façam os outros serem felizes, mas a relevância do que nós fazemos muitas vezes é perdida porque somos um instalador de software ou de hardware e não o motor que permite algum tipo de pesquisa. Veja, eu acho que o estado a ciência no Brasil e no estado de São Paulo progrediu muito nos últimos 50 anos. Tá? Por razões boas aí, teve um empenho, teve certas organizações, sei lá, não é só a FAPESP, tem a CAPES, tem o CNPq, tem a FINEP, tem um monte de gente que contribuiu, várias universidades e assim por diante. Acontece que eu tenho a impressão, tenho o sentimento, convivendo com o sistema, olhando, analisando milhares de projetos por ano ali na FAPESP, que a comunidade científica no Brasil se apaixonou por esse negócio de indicadores de quantidade e olha pouco para os assuntos relativos à qualidade do que está fazendo. Então, a meta virou ter muito de alguma coisa. Ontem, por exemplo, tinha uma matéria no Valor sobre bolsas. Não sei se vocês viram, matéria de página inteira no Valor sobre pós-graduação. A matéria toda era em torno de que o Brasil achava que ia formar 25 mil doutores em 2000 e não sei quanto e provavelmente não vai por causa da crise. Mas não tinha nada que falasse ali sobre a qualidade dos doutores. Então, eu acho que, do mesmo jeito, a gente vê ali na FAPESP, os assessores que analisam o projeto, eles comentam, o professor publicou 150 artigos, está muito bom, mas eu queria saber sobre a qualidade desses artigos. Pode ser que foram 150 artigos que ninguém nunca leu na vida. Então, qualidade limitada, tá certo? Ou de repente o artigo ninguém leu, mas tem uma ideia muito especial ali dentro. Mas a comunidade ganhou o costume de analisar achando que está fazendo uma coisa objetiva por olhar quantidades, mas que na verdade não está fazendo nada. Não é um negócio que ajuda a fazer decisão nenhuma. Então, você perguntou, o que precisa fazer? Eu acho que precisa tentar refazer os standards da comunidade acadêmica para esses standards incluírem mais do que hoje aspectos relativos à qualidade daquilo que eles estão analisando, ou que está sendo feito, ou que está sendo selecionado. Tá certo? Não estou dizendo que só tem que olhar para a qualidade, porque se você for procurar qualidade quando o total de coisas é zero, não tem, tá certo? Então, isso é para dizer que já teve uma época no Brasil, um estágio do desenvolvimento da ciência no Brasil, que cobrar dos professores que publicassem mais trabalho em revista científica internacional era bom, era progressista, porque quando não publicavam nada,
estava certo você falar, ó, vocês precisam conversar com o mundo, precisam escrever o paper, precisam ir na conferência, precisam não sei o quê. Agora, nós já podemos tornar isso mais sofisticado, a gente não tem que ficar preso ao passado ali, de ficar repetindo sempre a mesma sistemática. Então, precisa pôr elementos de qualidade. Quer dizer, elemento de qualidade, por exemplo, um número que se relaciona com qualidade que é fácil de ver. É esse. Quantas vezes o trabalho do pesquisador é citado por colegas daquela área em comparação com professores de universidades similares e de áreas similares. Não adianta comparar física com computação. Os de computação da Unicamp são citados mais ou menos que os de computação de Stanford, de Berkeley, de Waterloo, certo? Então, a gente precisava ter um standard desse para saber o que é, onde é que a gente quer chegar. Isso aí a própria comunidade precisa ir fazendo, mas é que é dessas coisas que eu vou reconhecer uma das limitações. A FAPESP começou a falar desse negócio de citações há uns 6 anos, certo? Mas é um negócio que o pesquisador fica submetido a uma coisa esquizofrênica, porque vem a FAPESP de um lado e fala para ele, não, nós não queremos muito paper, nós queremos quantidade razoável de paper que seja muito citado. Do outro lado, vem a CAPES e fala, nós queremos muito paper e muita tese. E aí, como é que ele faz? Ele vai atender quem? Porque se atender a CAPES, ganha umas bolsas. Se atender a FAPESP, ganha o financiamento. Tem uma coisa dividida atualmente sobre o entendimento dos standards, que eu acho que está atrasando o desenvolvimento da ciência no Brasil. Não estou com isso querendo dizer, eu citei aqui a CAPES, eu não estou falando a CAPES é a culpada, não é. É porque a CAPES, vocês precisam entender, lida com o Brasil inteiro. Tem lugar no Brasil onde fazer o argumento que precisa publicar mais em revista internacional é bom, do mesmo jeito que aqui em São Paulo era bom há 25 anos falar isso. Então eles estão nesse meio, eles precisam falar para o Brasil inteiro. Mas eu acho que eles podiam ter um pouco mais de flexibilidade para parar de olhar a média e olhar, ó, em São Paulo nós vamos cobrar desse jeito, no Rio desse jeito, em Minas desse jeito, e aí faz uma aliança sobre prestar mais atenção na qualidade do que nós estamos prestando até hoje. Ou qualidade das teses, etc. E a computação? Não, quer dizer, Você vai instalar a impressora? é isso, quer dizer, esta noção do que é pesquisa em computação. Como que, quer dizer, isso no fundo é como mudar a percepção que outros têm sobre nós e até que nós temos nós mesmos. Isso também é filosófico. Um pouco pode ser, Cláudia, mas não é totalmente isso. Quer dizer, na verdade é mudar a percepção da própria comunidade de computação. Quer dizer, pelo menos do ponto de vista de como a gente trabalha na FAPESP, eu não ponho um projeto de computação para ser analisado por um geógrafo. Quem analisa é um outro da mesma comunidade. Então, a comunidade precisa se acertar sobre para que lado que quer ir. Certo? As agências de financiamento dão um parâmetro ali, mas é como eu falei, quer dizer, quais são as instituições no mundo com as quais vocês do IC querem competir? Tá certo? Aí, quando vocês identificarem com quem vocês querem competir, vocês vão achar os standards que vocês querem perseguir para competir com aqueles. Eu acho que esse elemento de escolher os competidores no mundo está faltando, não só em computação, em quase todas as áreas no Brasil, porque aqui em São Paulo tem uma tendência das unidades de falar, não, mas nós somos o melhor do Brasil, tá bom. Mas não está. Tá certo? Era para ser do jeito que as coisas são, eu mostrei para vocês os valores, os financiamentos, era para ser dos melhores do mundo, não era para ser só um dos 3 melhores do Brasil. Então, precisa achar a competição para tentar calibrar como é que vai querer definir os standards ali. Você não acha que esse problema de alcançar uma outra instituição, um tipo de qualidade, não se esbarra também do ponto de vista de que as instituições têm um problema com a construção da ciência, com a base científica, com a filosofia da ciência, com epistemologia, esse tipo de coisa que falta na pós-graduação, que os alunos
tem um problema mesmo em construir a ciência por não ter essa barra? Não, eu não acho que esse daí seja o maior problema. Quer dizer, isto como uma limitação. Eu certamente concordaria com a ideia de que para os estudantes de pós-graduação é bom olhar muitos aspectos do fundamento da ciência com a qual eles querem se envolver. É uma época boa para aprender essas coisas. Acontece que o ponto aí é mais na maneira como eu vejo, é mais do seguinte tipo: quanto é que a instituição estimula ou facilita que essas pessoas façam, e é muito menos do tipo, a instituição oferece essa coisa. Então não é se tem um curso sobre isso, é se tem um ambiente onde as pessoas sintam que isso é relevante. E eu acho que, eu já vi em outras instituições, quando você tem mais relações com as melhores instituições do mundo, você acaba contaminado um pouco pelo ambiente que leva aquilo, tá certo? Porque aí você troca pessoas, o estudante vai, passa um ano lá, volta e conta para os colegas, um estudante de lá vem aqui, convive com as pessoas, e fala, nós estamos lendo tal livro, viu não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa de ter mais comunicação, tem uma tendência nas organizações de pesquisa no Brasil de escorregarem para se fecharem em si. Então elas precisam ter estratégias que facilitem a comunicação. E aí a comunicação com os melhores, porque aí você ganha mais. Tem uma lá. Bom, muito obrigado pela palestra. Eu gosto bastante de ler com a revista FAPESP, especialmente porque obrigado. Tem comentários interessantes sobre qual é a visão da pesquisa. Eu tenho uma dúvida respeito a pessoas que chegam de fora, como meus colegas. Em uma revista, um artigo falava que a cultura da pesquisa, a cultura justamente está conformada por várias pessoas de diferentes países onde a diversidade melhora a qualidade da pesquisa. Uhum. O que estão fazendo a FAPESP para incentivar isso? Ok. Veja, a FAPESP, mais ou menos coerentemente com aquilo que eu respondi para ele antes e para a Cláudia, tem incentivado muito que os pesquisadores aqui de São Paulo interajam e trabalhem junto com colegas de fora do Brasil. Isso é uma coisa. Tem também incentivado bastante que tragam gente de fora do Brasil para cá. Hoje mesmo aqui nessa palestra eu falei que precisava trazer mais visitante no estudo de computação, tá certo? Mas a gente insiste que tem que trazer o pós-doutor, a gente obriga que quando tem uma bolsa de pós-doutorado tem que fazer um anúncio mundial para selecionar uma pessoa em algum lugar do mundo. Vocês podem ficar surpresos, mas tem uma quantidade enorme de professores aqui em São Paulo que resiste a isso. Que fala, mas eu tenho um aluno que está comigo desde que ele estava na iniciação científica, por que eu não posso pegar ele? A gente fala, abre uma seleção, ele se inscreve, se ele for o melhor, você pode pegar, mas nós queremos ver a competição. Então, a FAPESP tem incentivado isso bastante. Na forma, por exemplo, agora eu aproveito e mostro mais um slide aí, dos acordos que a FAPESP tem com as principais agências de financiamento do mundo, criando oportunidade para que um pesquisador daqui de São Paulo se junte com um colega no Reino Unido, na Dinamarca, na Finlândia, na Argentina, no Chile, logo nós vamos ter o convênio, nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na Espanha, um monte de lugar, na França, na Alemanha, para fazer um projeto em conjunto, que é um projeto que seja concebido conjuntamente. Não é aquele tipo assim que as pessoas às vezes falam, o fulano de não sei onde, o cara do MIT me telefonou para eu entrar no projeto dele. Isso nós não queremos. Nós queremos que faça o projeto junto, não é para pegar prato feito dos outros, é para sentar, resolver qual que é o objetivo, o que vai fazer, como é que vai fazer, quem que vai participar. Aí manda para a FAPESP, a gente analisa, manda para a agência do outro país, eles analisam, nós dois, se aprovarmos, vamos financiar essa colaboração. Nós temos hoje 40 vezes mais colaboração internacional do que a gente tinha antes de 2007 na FAPESP. Então esse é o caminho que a gente está fazendo.
Muito bom. Agradeço muito o interesse de vocês e a oportunidade. Boa tarde.